primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo, Adão em espírito vivificante. Esse segundo Adão é apenas um substantivo para a pessoa de Cristo. Cristo, então, é nomeado por Paulo o segundo Adão. Então, ele continua o texto dizendo, no versículo 46, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual, se referindo a Adão carnal e a Cristo espiritual, um que veio da terra e o outro que veio do céu. Ele diz no versículo 47, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então Paulo diz que assim como nós trazemos a imagem do terreno, então eu e você, quando eu olho para você, eu vejo o quê? O homem, o ser humano, a imagem de Adão. E isso implica uma coisa, esse versículo é fundamental para nós aqui. A Bíblia diz que nós trouxemos a imagem do primeiro, a imagem de Adão. E a imagem de Adão tem um problema, porque Adão pecou, e por Adão entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte. Então, abrindo lá em Romanos capítulo 5, vai aparecer ali, diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então veja bem uma coisa, eu como descendência de Adão, e o pecado tem entrado por ele, o pecado me alcançou também. A morte entrou no mundo através do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então todos os homens herdaram a morte. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, não era para ele morrer, era para ele ter vida eterna. O que é a imagem e semelhança? É algo que é o quê? Igual, é algo tirado da mesma realidade. Então Adão não era para morrer. Deus tinha falado para ele, olha, você pode comer de toda a árvore, de todo fruto de toda a árvore, mas o dia que você comer desse fruto, você morre. Então se ele não come daquele fruto, ele estava até hoje aí. Se ele não come daquele fruto, a humanidade hoje estaria com vida eterna. Todos nós estaríamos desfrutando de uma vida sem pecado, sem morte, sem doença, sem tristeza, sem maldade. A Bíblia diz que a partir que o homem pecou, ele começou a se esconder de Deus. Ele começou a querer fugir da presença de Deus. Quando Deus vem à terra conversar com Adão, como diz lá os primeiros capítulos de Gênesis, Adão tinha se escondido atrás da moita, porque disse que estava nu. Então esse texto está dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte, e assim também a morte passou a todos os homens. Então todos os homens foram condenados à morte. A morte não é algo natural no mundo, ela só existe por causa do pecado. Deus não criou nada para morrer. A morte é a consequência do pecado de Adão, que passou para todos nós. Então, olha o que Paulo diz. Alguém pode dizer assim, mas foi Adão que pecou, o que tem a ver com isso? O texto continua dizendo, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Dá uma pausa aí. Então veja bem, a morte passou a todo mundo, até a homens como Moisés. Homens santos como os próprios apóstolos morreram. Como Abraão, homem de fé, chamado de o pai da fé,
como José, como Maria, como Maria Madalena, que se converteu, como Marcos, como Lucas, como João, que escreveram os evangelhos, como Elias, como Eliseu, o grande profeta do passado. Eliseu não conheceu a morte porque o redemoinho levou ele, mas Eliseu, que tinha unção dobrada de Elias, conheceu também a morte, e todos eles conheceram a morte, embora não tenham participado do ato de Adão, foram feridos com essa enfermidade, foram feridos com essa coisa que entrou no mundo através do pecado que Adão cometeu. Ele diz ali então que nós, como semelhança de Adão, essa transgressão que nós nos fazemos culpado, Adão então é uma figura de alguém que havia de vir. Continuando. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Agora o versículo 18 e 19. Pois assim como uma só ofensa, Adão cometeu um pecado, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Aí está referindo a Cristo. É aquilo que Paulo está defendendo lá em Coríntios: o primeiro Adão e o segundo Adão. Pelo erro de Adão eu fui condenado, mas pela justiça de Cristo eu sou absolvido. Pelo pecado de Adão eu conheço a morte, pela justiça de Cristo eu conheço a vida eterna. Então ele continua dizendo: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então Paulo está colocando que existe dois cabeças de raças. Existe duas raças hoje no mundo, vamos dizer assim, no mundo completo, porque nós só vemos um mundo material, mas existe um mundo espiritual. E no mundo material existem aqueles que são a semelhança de Adão, e existe aqueles que são a semelhança de Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Amém? Então, Adão representa uma raça. Adão é o pai de uma raça pecadora, que Paulo vai dizer em Romanos 4, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas existe o segundo Adão, que representa uma raça de justos, de pessoas que foram justificadas. Assim como Adão pecou, e uma criança, por exemplo, que morre no ventre de uma mãe, sem poder ter tido a escolha de cometer um pecado ou não, mas a morte alcançou ela. E por que alcançou? Porque ela tem por pai Adão. E em Adão todos pecaram. Então a morte consegue pegar até um feto que nunca pecou. Por que então que a morte consegue pegar ele? Ela não teria direito sobre a vida dele se ela não tivesse pecado em Adão. Então, assim como Adão representa uma raça caída, Cristo passa a ser Senhor e representar uma raça justificada. Assim como uma criança não tem culpa no pecado de Adão, mas morre, assim eu, mesmo sem ser como Jesus, eu sou salvo em Jesus. Você entendeu isso que eu falei? Preste atenção. Assim como uma criança que não pôde escolher, ela é atingida pela morte por causa de Adão, assim eu, mesmo não tendo a santidade de Cristo, mesmo não tendo a bondade de Cristo, mesmo não tendo a justiça de Cristo, eu sou justificado em Cristo. Eu tenho vida eterna em Cristo. Quando João Batista viu a Jesus, todos estavam vindo se batizar. João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amado, para nós
Fica meio estranho isso. Como é que eu vou ler assim? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, o que significa isso? Mas para quem João disse isso? João disse isso para os judeus. E que era o Cordeiro para os judeus? Os judeus, eles tiveram contato com Deus quando eles estavam lá no Egito, escravizados durante 400 anos. Ali Israel se formou. Israel não, vamos dizer os hebreus, porque Israel só veio ser Israel quando teve uma terra, quando saiu dali. Antes ele não era uma nação, então eles eram um povo sem nação, eram os hebreus. Então eles estavam lá no Egito, escravizados. Deus levantou um homem, Moisés, para resgatá-los de lá. Deus teve que fazer alguns sinais, porque Faraó não deixou eles saírem de lá. As 10 pragas do Egito, elas tinham uma finalidade. Essas pragas eram para mostrar que Deus era maior do que os deuses do Egito. Para cada praga daquela, era Deus mostrando que ele tinha poder, que ele era o Senhor. Veja bem uma coisa, aquele tempo as pessoas naquelas terras, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então no Egito tinha o Nilo como um deus, tinha o sol como deus, o próprio Faraó como deus. Então havia vários deuses. Cada praga daquela foi para mostrar que Deus era maior do que aqueles deuses. Então Moisés estendia a vara, uma praga acontecia. Eles tentavam, indagando, orando, invocando o Deus deles, para que acabasse com aquela praga, e não tinha efeito. Então o Faraó recorria a Moisés, e Moisés estendia o cajado, orando a Deus, e o que acontecia? A praga era extinta. Deus então foi mostrando que ele era o único Deus, e que os outros não eram deuses. A última praga era o que? A morte do primogênito. O que é o primogênito? O primeiro filho. Então Deus chama Moisés e fala para Moisés: Moisés, amanhã, melhor dizendo, esse mês, ele começa ali uma contagem, e aí fala para separar um cordeiro no 10º dia, no 14º dia iria matar o cordeiro, mas ele diz assim: olha, eu passarei sobre o Egito, e eu matarei todo o primogênito, desde o animal até o filho de Faraó. Então, quando esse anjo passasse para trazer a morte, o que poderia livrar Israel? Melhor, não Israel, os hebreus. O que poderia livrar esse povo? O que poderia livrar aquelas pessoas? Qual a diferença de um filho de Faraó para o filho de Moisés? Qual a diferença do filho de um egípcio para um filho de uma hebreia? Qual seria a diferença? Imagine se o anjo da morte, se a morte passasse agora para pegar os primogênitos. Eu sou primogênito. O que me salvaria? Então o que acontece? Deus estipula uma coisa, fala: Moisés, ao 10º dia vocês vão separar um cordeiro, ao 14º vocês vão sacrificar esse cordeiro, e vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar nas vergas das portas. Quando eu passar, onde eu ver sangue, eu não entrarei, eu vou pular. Por isso o nome Páscoa vem do hebraico pechar, que significa pular, passar por cima, pular a marca. Então veja bem uma coisa, naquela noite eles iam comer aquele cordeiro assado, protegidos pelo sangue aspergido na porta. O que aconteceu? O anjo passou e matou o primogênito de todo mundo. A gente conhece a história. O que salvou Israel? Os hebreus. O sangue do cordeiro que estava onde? Na porta. Então veja bem, anos se passaram, milênios se passaram, e agora está João Batista pregando no deserto e batizando no Rio Jordão, pregando arrependimento para a vida eterna. Aquele povo que sempre viu a morte, mas com esperança de vida, de repente vê João Batista erguer a cabeça, olhar para alguém, apontar e dizer: eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Eles sabiam que aquele que vinha andando, Jesus, era como aquele cordeiro que livrou os seus pais, seus antepassados lá no Egito. Eu fico imaginando a emoção de um judeu quando ouviu João Batista dizer isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele estava querendo dizer com essa frase? Está lá o teu Salvador, está lá aquele que vai livrar a tua vida da morte, há lá a tua proteção. Era isso tudo que estava dizendo ali João Batista. Então, em Cristo Jesus, o novo Adão, o segundo Adão, pai de uma nova raça, que foi justificada, não porque merecia, mas pelo sangue do Cordeiro que está sobre a vida daqueles que tem por pai, que tem por cabeça agora não mais Adão, mas Cristo. Por isso Paulo está dizendo, assim como nós trazemos a imagem do terreno, vamos trazer também a imagem o quê? Do celestial. Agora veja bem uma coisa, voltando aí em Coríntios 15, no versículo 20, diz assim: Cinco 20. Está 18. Pula 1. Ó. Aí Paulo está falando assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Então Cristo, o Filho unigênito de Deus, único Filho unigênito, agora ele é o quê? As primícias daqueles que dormem, se referindo àqueles que vão ressuscitar em Cristo. Ele é o primeiro. Continuando: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo está anunciando aí que Jesus vai voltar para buscar os que são seus. Então, o primeiro que ressuscitou, Cristo. Depois, aqueles que são de Cristo na sua vinda. Veja bem, não são todos. São os que são de Cristo. Diz para o teu irmão, não são todos. Só os de Cristo. Amém? Aí diz o versículo 24: depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Você conhece alguém sem ser Jesus Cristo que venceu a morte? Hã? Não. Todos morreram. Sabe, aqueles que pensam que o cristianismo é apenas mais uma religião. Não é. A religião tenta aproximar o homem a Deus, tenta ligar o homem a Deus. Em toda religião há uma crença de vida eterna. Até o ateu diz que alguém morreu e fala assim, ele foi para uma melhor do que essa. Ué, se ele é um ateu, não acredita em nada, como é que aquela pessoa que morreu foi para uma melhor? É ou não é? Em toda religião tenta mostrar um lugar melhor. Por exemplo, o catolicismo tem o purgatório, onde a pessoa morre, a alma vai para lá purgar os seus pecados. E através de missas, ofertas, aquela pessoa está purgando o seu pecado para depois entrar onde? Entrar no céu. Guarda isso. O Espiritismo crê na reencarnação.
Então a pessoa morre, reencarna depois, e através de processos de karma, ela paga nessa terra, ela vai se purificando. Então, segundo o Espiritismo, se você está sofrendo hoje, é porque na vida passada você foi ruim, e agora você está purgando os seus pecados. Você vai morrer, vai ressuscitar. Se já tiver purgado todos, você vai ser uma pessoa boa, senão você vai sofrer pra caramba de novo. E assim por diante, até você se tornar uma pessoa de luz e não precisar mais morrer e viver a eternidade. Então, segundo esse conceito kardecista, a humanidade era para estar melhor, porque nós temos já mais de não sei quantos mil anos de humanidade. E se todo mundo tivesse melhorando, a gente não teria a impressão de que está tudo pior. No tempo do teu avô era melhor viver nessa terra ou agora é melhor? No tempo do vovô era melhor, não é? Então piorou em vez de melhorar. Então tem duas coisas aqui: ou o que eles pregam é mentira, ou então o que eles pregam não funciona. Se é verdade, não funciona, então é mentira. O cristianismo diz uma coisa: olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está todo mundo condenado e acabou. E é o que nós vemos. A maldade é universal, o homem é mau universalmente. Parece bom, tem gente que parece ser bom, mas não é. Você é bom? Bom no sentido literal da palavra? Você nunca pensou maldade? Você nunca desejou mal a ninguém? Então você não é bom. Eu não sou bom. Então nós estamos perdidos. É por isso que a morte chega e me pega. É por isso que a morte pega qualquer um de nós. Ontem eu estava ouvindo a televisão e diz lá que uma mulher foi baleada vindo da igreja. Aí você pergunta: mas como é que pôde, meu Deus? A mulher estava vindo da igreja e foi baleada. A bala não poderia matá-la se ela não fosse semelhança de Adão. Mas todos pecaram em Adão. Então, Paulo está dizendo que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E todo mundo que enfrentou a morte perdeu. Ninguém venceu. Aí vem Cristo, e é o que Paulo está dizendo aqui. Então lá no capítulo, voltando mais à frente, no versículo 53, aliás, melhor, bota no 55. Paulo então, depois da ressurreição de Cristo, e pregando sobre a ressurreição de todos, de Cristo sendo o segundo Adão, sendo o nosso Salvador, o nosso representante agora não mais de uma classe caída, mas de uma classe reerguida, uma classe que terá vida eterna. Paulo vai e pode zombar da morte. Ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe o que é um aguilhão? Aguilhão era uma madeira grande, na ponta tinha um prego pontudo, uma haste pontuda, servia para tocar gado, e aquilo ali servia de arma para os pastores de gado no deserto. A Bíblia relata que se eu não me engano, foi um dos valentes, um dos juízes, que com um aguilhão matou 600 homens. Então ele numa guerra tinha um aguilhão e ele matou 600 pessoas. Paulo está se referindo a esse poder que a morte tinha de ferir os outros com o seu aguilhão, de matar os outros com o seu aguilhão. A gente vê a morte com uma foice, não é? Não é o relato que fizeram da morte com uma foice que vem assim? Mas a Bíblia fala do aguilhão. Paulo então diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê sua arma? Cadê sua arma de ferir? Paulo está dizendo isso. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Inferno aqui é a nossa palavra, nosso português traduz uma palavra grega que significa
Hades, que significa lugar dos mortos. É a tradução do hebraico Seol, que significa lugar dos mortos. O que o texto está dizendo é: onde está, ó inferno, a tua vitória? Cadê os mortos que você aprisionava? Cadê os mortos que você segurava? Então ele termina dizendo: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos livra da morte, mas a morte ainda é um inimigo que será enfrentado por nós. Agora, quando nós enfrentarmos esse inimigo, nós vamos saber uma coisa: que eu agora pertenço a Cristo, que eu não sou mais do primeiro Adão, eu agora sou do segundo Adão. Cristo venceu a morte por mim, Cristo venceu por nós o pecado. Por isso que Paulo aqui no versículo 51, ele diz assim: eis-vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Lembra, eu falei que Jesus vai voltar? Então quem estiver vivo é transformado, quem estiver morto ressuscita. Continuando: porque convém que isto que é corruptível, o que Paulo está falando? Seu corpo, do nosso corpo que morre, porque isso aqui que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, amado, o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo ressuscitou, e que eu vou ressuscitar também, e você também. Só que há uma ordem: primeiro Cristo. A nossa vez ainda não chegou, mas vai chegar. Primeiro foi Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo, quem são esses? Hein? Ontem eu estava numa festinha de adolescente ali, um garotinho pequenininho, que não deve ter 4 anos, chegou para mim, eu fui brincar com ele e falou assim, aí viu a menininha falar: tio, ela falou que é minha namorada, ela falou que eu sou namorado dela. Eu falei: aí tu nem sabia, né? Não é assim? Tu já teve na tua infância assim, já namorou alguém que a pessoa nem sabia que era teu namorado? Hein? A gente, quando é garoto, é bobo, né? A gente pensa que está namorando alguém, a pessoa nem sabe que a gente existe, e a gente namora ela. Não é assim? Há um erro onde as pessoas dizem assim: ah, mas eu também sou filho de Deus. Paulo, levanta aí. Se o Paulo levantar e falar assim: eu sou filho do pastor Marco, e eu falar assim: não, não é não. Falar: é. Eu falei: não, vamos provar se é ou não. Vamos fazer um DNA. Vai fazer um DNA. O que vai acontecer? É mentira. Ele não é filho do pastor Marco. Quando a Bíblia fala os que são de Cristo, está se referindo não a todos os homens, mas apenas uma parte dos homens. Que parte é essa? Os que são de Cristo. O apóstolo João diz no seu evangelho, dizendo o seguinte: Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amado, preste atenção. Jesus, na hora da ceia, daqui a pouco a gente vai estar ceando aqui, ele pegou o pão
e disse: isso daqui é trigo, isso aqui é farinha de trigo. Ele falou isso? Não. E disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Toma e coma. Depois ele pegou um cálice com vinho e disse: este é o cálice da nova aliança. Aliança é pacto, testamento, contrato. Então ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei. Jesus então estava trazendo uma nova aliança para a humanidade. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, este tem parte comigo. O que quer dizer, amado, é que Jesus trouxe uma aliança. E ele manda então que aqueles apóstolos preguem isso. E ele diz então: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer está condenado. O evangelho, ele é pregado, e Deus nos dá uma oportunidade de nós escolhermos se eu quero continuar como meu cabeça sendo Adão, ou se eu quero mudar o meu cabeça e ele ser Cristo. Se eu crer então que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, que no dia que eu enfrentar a morte ele estará comigo para me ressuscitar em vida naquele dia quando ele voltar, então eu ando segundo ele, porque ele se torna o meu cabeça. Eu não ando mais segundo Adão, eu vou andar segundo Cristo. E a primeira coisa que eu vou fazer é testemunhar isso para os outros. E é isso que nós vamos ver agora, através dessas 8 pessoas que vão aqui se batizar. Pode abrir aqui o tanque de batismo de água. Eles tomaram essa decisão quando ouviram essa mensagem. Você já tentou ser certinho e não conseguiu? Você já tentou ser uma pessoa? Tenta ficar 24 horas sem pecar, sem pensar besteira, sem olhar para o que não deve. Você consegue? Então ninguém pode ir para o céu porque é bonzinho. Eu só posso ir para o céu se eu então pegar o sangue do Cordeiro e aspergir sobre a minha vida. O que essas pessoas estão aqui fazendo com esse ato, e esse ato aqui vai simbolizar que eles morrem em Cristo, morrem com Cristo, ressuscitam para uma nova vida. A vida que eu começo a levar agora não tem mais a minha natureza pecaminosa. É por aqui mesmo, gente. Não tem mais a minha natureza pecaminosa me governando. Você está aqui, mas você tem desejos que às vezes não convém nem dentro da casa de Deus ter. De repente alguém subiu aqui com uma roupa e você já olhou assim, quer aparecer. Misericórdia, Senhor. Por que você está julgando teu irmão que veio adorar a Deus? Porque tu é mau, porque eu sou mau, porque nós somos maus. Se o céu fosse com a gente do jeito que a gente é, não seria céu, seria apenas outro lugar. Deus destruiu a humanidade com um dilúvio, deixou só a família de Noé, e olha a humanidade como é que está de novo. Se Deus tirar todo mundo aqui do planeta Terra e levar para o céu, já era o céu. Vai ter que mudar até de nome, porque um anjo que já viveu no céu vai olhar e vai falar assim: ué, virou bagunça isso aqui agora. Então não dá para mim entrar no céu desse jeito. Por isso Paulo diz: carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então alguma coisa tem que acontecer na minha vida. Então Deus vai me transformar. Por isso que os que estiverem vivos serão transformados, e os que já morreram, o bicho já comeu e não tem mais nada dele, Deus vai fazer dele uma nova vida, um corpo igual de Jesus Cristo,
um corpo isento do pecado, para viver no lugar onde o pecado não entra, aonde a vida eterna é a coisa natural, onde a morte não terá mais o domínio, ela será aniquilada como o último inimigo, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais fome nem sede, porque Cristo saciará todas as coisas em nós. É esse o teor do Evangelho. É dizer para você que você está perdido, mas tem uma boa notícia. Jesus salva você. Jesus transforma você. O que você tentou fazer e não conseguiu, e talvez não consiga 100% nessa terra, Jesus vai fazer naquele dia. Jesus começou a entrar na vida de algumas pessoas. Ele começou a transformar. Eu sou muito melhor do que eu era antes. Você é muito melhor do que você era antes. Mas mesmo que nós ainda não sejamos perfeitos, naquele dia tudo aquilo que é carnal vai ficar para trás. Tudo aquilo que é corruptível e imperfeito vai ficar para trás. E eu serei uma nova vida em Cristo Jesus. E você será uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que esses irmãos creram. E é isso que eles estão dispostos a mostrar para todo mundo, que eles são nova criatura em Cristo Jesus. Paulo escrevendo em 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer: assim pois, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, amado? Eu convido os batizados, os batizandos a ficar de pé e aguardar ser chamado cada um pelo nome, a subir ali e entrar nesse fosso. E você que está ouvindo essa palavra hoje, pense nisso. A salvação é uma escolha. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz: Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem, mas só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus, o próprio Jesus diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. A prova disso é o Natal. A Bíblia nunca mandou comemorar o nascimento de Cristo, mas diz para nós olharmos para a sua morte, porque foi a sua morte que nos trouxe vida. Jesus nasceu para morrer por nós. Aquela cruz foi o complemento da obra de Jesus Cristo, para salvar a mim, para salvar você. Amém, amado? Amém? Cada um na sua ordem. Primeiro Jesus, depois os que são de Cristo. Quem é de Cristo aí? É mesmo? Pode fazer o DNA? Hein? Se Jesus olhar e dizer: não, esse é meu, que agora eu sou o cabeça dele. Não, esse é meu, porque agora eu tenho uma aliança com ele. Não, esse é meu, que ele agora anda como meu filho. Você anda como filho de Deus? Ou você anda como sempre você andou? Se você anda como você andou, você tem que tomar uma decisão e fazer como eles que vão fazer agora. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer está condenado. Feche teus olhos e bota a mão no seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a tua palavra, e que a tua palavra, Senhor, entre nesses corações e faça, Senhor, a tua obra neste lugar, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.